Hoje vamos abordar um problema grave, os golpes de asilo, também conhecidos como scam de asilo. Muitas pessoas foram enganadas por notários ou indivíduos sem licença para praticar a advocacia aqui nos Estados Unidos e prometeram um processo de asilo com base em falsas alegações, como por exemplo uma alternativa fácil para conseguir uma autorização de viagem ou de trabalho, colocando vítimas em risco de deportação. Se isso aconteceu com você, saiba que há esperança. E uma das possibilidades pode ser o visto U. Vamos explorar nesse vídeo como ele funciona e como talvez ele possa te ajudar. Golpes de imigração como o esquema de asilo têm se tornado infelizmente comuns. Notários ou falsos representantes legais enganam imigrantes prometendo status legal por meio de pedidos de asilos fraudulentos. Muitas vezes, essas vítimas não sabem que não são elegíveis para asilo e, como resultado, seu processo é negado e, na sequência, essas pessoas são colocadas em processo de deportação. Esse tipo de fraude pode causar traumas emocionais e financeiros significativos, além do medo do sistema imigratório. Felizmente, o visto U ele pode ser uma alternativa para algumas dessas vítimas, já que esses golpes eles podem ser considerados como outros crimes relacionados sobre a lei da imigração. Eu vou explicar um pouco melhor. Primeira coisa, o que é esse visto U? O visto U, ou U Non-Immigrant Status, ele foi criado pelo Congresso dos Estados Unidos em 2000. Essa criação se deu por meio de uma lei, Victims of Trafficking and Violence Protection Act. Ele é destinado, então, a vítimas de certos crimes que sofreram abuso físico ou mental substancial e que estão dispostas a colaborar com as autoridades policiais na investigação ou na persecução do crime. O visto U, ele oferece, então, uma possibilidade de status legal temporário por até 4 anos. Autorização de trabalho e, após 3 anos de presença contínua nos Estados Unidos, há a possibilidade de solicitar a residência permanente, ou seja, o Green Card. Para ser elegível ao visto U, você deve atender os seguintes critérios, conforme estabelecidos pelo USCIS. Vamos então em cada um deles. O primeiro é ser vítima de um crime qualificado. A lista de crimes qualificados inclui violência doméstica, tráfico humano, estupro, extorsão, fraude em contratação de trabalho estrangeiro, dentre outros. Além disso, a lei ela tem uma categoria chamada Other Related Crimes, ou seja, crimes relacionados. Assim, golpes de imigração, como esses esquemas de asilo, eles podem ser argumentados que eles são crimes relacionados, especialmente se eles envolvem fraude, extorsão ou abuso mental. Por exemplo, enganar alguém para pegar grandes quantidades financeiras por serviços migratórios falsos, isso pode ser interpretado como uma forma de fraude ou extorsão. Requisito número 2, temos que provar que a vítima sofreu um abuso físico ou mental substancial. Ser vítima de um golpe de asilo pode causar trauma emocional, como ansiedade, medo de deportação e estresse financeiro. Esse impacto ele deve ser documentado, muitas vezes, por exemplo, com relatórios psicológicos ou declarações pessoais. Critério 3. A vítima ela tem que possuir informações sobre o crime, sobre quem cometeu e poder colaborar com as autoridades. Você deve denunciar o golpe a uma agência de aplicação da lei, como a polícia, Federal Trade Commission ou o Departamento de Justiça. Além disso, é necessário obter o que chama Form I-918, Supplement B. Isso aqui é um formulário assinado pela autoridade certificadora que confirma que você foi, está sendo ou possivelmente será útil na investigação ou na persecução do crime. Caso você opte por fazer isso junto com o advogado, ele vai te ajudar nessa fase. Critério 4. O crime ele tem que ter ocorrido nos Estados Unidos ou violar as leis nos Estados Unidos. Golpes de imigração normalmente ocorrem em território americano ou envolvem violações das leis federais, como fraude. Importante, quem está cometendo o crime não tem que estar fisicamente nos Estados Unidos. Ele pode estar fora do país. Critério 5. Tem que ser admissível nos Estados Unidos ou obter uma dispensa, um waiver. Se você tem violações imigratórias anteriores, como entrada ilegal, é possível solicitar uma dispensa, que é o formulário I-192, para superar as barreiras de inadmissibilidade. O visto U, ele tem waivers, essas dispensas mais flexíveis, e não é necessário, por exemplo, demonstrar extrema dificuldade como em outros processos. Agora vamos explicar um pouco mais sobre a aplicação desse visto U a golpes de asilo. Embora esses esquemas de asilo eles não estejam explicitamente listados como esse crime qualificado, eles podem então ser enquadrados como esse Other Related Crimes
e principalmente se envolverem os elementos de fraude, extorsão, abuso mental. E as decisões administrativas da USCIS têm reconhecido crimes de fraude, incluindo golpes imigratórios, como potenciais para o visto U, especialmente, como mencionamos, quando a vítima sofre de abuso substancial e colabora com as autoridades. Por exemplo, casos onde imigrantes foram enganados por consultores não licenciados, a USCIS aceitou certificações das agências como o FTC, que investigam fraudes contra consumidores. Embora a jurisprudência específica sobre esses esquemas de asilo e visto ela seja limitada, alguns casos ilustram a aplicação desses crimes relacionados. Por exemplo, em Matter of Sanchez Sousa, de 2010, o Board of Immigration Appeals, conhecido como BIA, esclareceu que a cooperação com as autoridades ela não precisa resultar necessariamente numa condenação criminal para que o requerente seja elegível ao visto. Isso é crucial para vítimas de esquemas, e muitos golpistas não são necessariamente processados. O BIA também enfatizou que o abuso mental, como estresse causado por medo de deportação, pode ser considerado substancial, atendendo então o critério da violência mental que nós mencionamos. Outro precedente relevante é a interpretação expansiva de crimes relacionados pela USCIS. Em um caso de 2019, um juiz de imigração reconheceu que as fraudes migratórias cometidas por consultores não licenciados poderiam se qualificar crimes relacionados, desde que a vítima apresentasse evidências que corroboram com a agência certificadora e documentasse o impacto emocional. Embora esse não seja um precedente vinculante, isso reflete essa flexibilidade do programa do visto U em casos de fraude. Recentemente, em 2023, um caso de fraude em larga escala envolvendo falsos roubos para obtenção de vistos U foi descoberto, destacando a necessidade de denúncias legítimas. E esse caso reforça aqui que vítimas genuínas de scams que denunciam os golpistas e colaboram com as autoridades têm uma chance real de obter o visto U. Agora vamos conversar um pouco sobre próximos passos. Então, se você foi vítima de um golpe de asilo, é importante que você denuncie esse crime, contate uma agência, a polícia ou o FTC ou o Departamento de Justiça, documente esse abuso, reúna evidências do impacto do golpe, como recibos de pagamentos, e-mails fraudulentos, relatórios psicológicos que demonstrem esse trauma, contratos, comunicações, consulte com um advogado qualificado. O processo do visto ele é complexo e um advogado de imigração experiente ele vai poder te ajudar a preparar a sua petição para evitar erros e esteja ciente do limite anual. Há um limite de apenas 10 mil vistos US por ano, o que pode resultar em uma fila de espera. No entanto, enquanto você espera, você pode receber uma autorização de trabalho com base em Deferred Action. E cuidado com novos golpes. Nunca confie em promessas de garantia. Sempre consulte um advogado licenciado. Ser vítima de esquema de asilo é devastador, mas você não está sozinho. Esse visto, então, ele pode oferecer um caminho para uma segurança, uma estabilidade legal. Realmente espero que essa informação tenha sido útil para você. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se tiver interesse em marcar uma consulta com o nosso escritório, para a gente poder avaliar se o seu caso se qualifica para um processo de asilo, o nosso contato está na bio aqui do YouTube. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima!